Seja muito bem-vindo, Leonardo Ed. Leonardo é produtor cultural, há quase 30 anos, articulador internacional e agora, atualmente, presidente da Rio Filme, essa gigante, essa potência do nosso cinema brasileiro, do nosso cinema carioca e, por que não dizer também, uma das mais relevantes da América Latina, né? E vamos falar de América Latina, porque somos América Latina também. Primeiro, te agradecer muito aí pelo convite. Acho essa iniciativa espetacular, porque, começando, fazendo observação do que você já falou, a gente ser uma nação à parte da América Latina é muito ruim para todo mundo, né? Não é bom para ninguém. Na verdade, é bom só quem quer ver a América Latina sempre reduzida, sempre a favor ou a serviço, né, de outras nações aí, principalmente do norte aí no mundo. Então, a primeira coisa que eu já quero reforçar é a importância da gente ter um ambiente latino-americano muito, muito unido, né, muito em prol dessa união. Na verdade, eu acho que a palavra é união mesmo. E não é união só ufanista, é união de fato, de comércio, de serviço, de orçamentos, de investimentos e principalmente com um objetivo muito claro em comum, que é desenvolver os nossos países. Eu acho que um ambiente latino-americano, principalmente no âmbito cultural e cinematográfico, audiovisual, ele é muito interessante porque aqui as nossas indústrias podem se conectar mais rápido do que as outras, né, na questão cultural, porque esse ambiente, essa união cultural, ela ainda assim respeita as particularidades de cada cultura, ou seja, a soberania cultural de cada nação que a gente tem na América Latina. Então, por esse lado, eu acho que é mais simples a gente crescer juntos a partir da nossa indústria criativa. Falando de Rio Filme, a Rio Filme como você bem falou, uma potência aí no desenvolvimento do audiovisual e do cinema, não só na cidade do Rio, mas no Brasil. A Rio Filme, lembrando, ela surgiu, ela foi criada em 1992. Em 1990, o governo Collor extinguiu a Embrafilme, que era a empresa brasileira de cinema, né, que fazia esse trabalho pelo país, seja de investimentos, seja de distribuição no Brasil ou internacional. E em 92 surgiu a Rio Filme, que lá atrás, e até hoje, trabalhava e trabalha pelo cinema brasileiro, não só carioca, né? Então, falando em relação à Iberoamérica, que eu vou expandir um pouquinho o conceito de América Latina para a Iberoamérica, inclui aí Portugal e Espanha, a gente trabalha muito nessa expansão do audiovisual, né, para o mundo, porque a gente entende que para a gente ser realmente uma indústria sustentável, falta uma exportação de qualidade e um montante de exportação significativo. E aí exportação é serviço, exportação é produtos e exportação é propriedade intelectual, né? Então a gente está falando aí de atrair produções estrangeiras para cá, para o Rio de Janeiro, né, que é a exportação de serviços, a gente vender os nossos produtos, licenciar, ceder, enfim, vender os filmes, as séries, enfim, todos os nossos produtos para o mundo todo. E, além disso, tem a questão da coprodução, que é fazer negócios juntos. Que aí eu entro um pouco já na resposta, que é esse ambiente ibero-americano. A gente tem, nesse momento, isso é curioso, mas não é à toa, que é algo que é similar em todos os nossos países. A gente não consome muito, aliás, em alguns praticamente nada, produtos da América Latina, produtos latino-americanos ou muito, às vezes, nem ibero-americanos, né? A Espanha hoje, com o crescimento dos conteúdos espanhóis na Netflix,
conseguiu atingir muito mais gente, né, no fim das contas. O cinema argentino, ele tem uma projeção internacional maior, mas mesmo com essas particularidades, nas nossas, o market share do filme ou do conteúdo latino-americano nos países latino-americanos é muito baixo. Então a gente começa já que a nossa população não assiste a gente mesmo. Então precisa existir um movimento de conscientização e de abertura, de criação de demanda para os conteúdos latino-americanos, nos países latino-americanos antes de tudo. Porque se a gente não conseguir que a nossa população nos assista, imagina o resto do mundo. E como brasileiro eu também pego aqui um pouco o gancho do que você fala, que nós não nos assistimos, e realmente, e eu vejo que isso é muito mais uma questão cultural, cultural no sentido de comportamental, né, do latino-americano, do brasileiro, enfim, de se assistir. E a gente coloca muito, eu ouço muito aquela desculpa, porque a gente tem uma barreira idiomática. Eu não acredito nessa desculpa de barreira idiomática, porque nós consumimos conteúdos coreanos, né, japoneses, claro, que eles, né, é um outro setor, um outro tipo de política de distribuição, e tem toda uma outra questão por trás, né? Muitas pessoas chegaram ao conteúdo audiovisual por conta de música, e eu acho que é justamente isso, a questão do educar, né? Temos muitos, por exemplo, muitas pessoas jovens, crianças que se apaixonaram pela música coreana e aí foram consumir produtos coreanos, chegaram aos produtos audiovisuais coreanos, então existe todo realmente todo um esquema, né? A gente falar, só adicionando aí o que você está falando e corroborando o que você está falando, se a gente falar de cinema americano, de Hollywood, né? Aqui no Brasil, a gente assiste legendado. Há pouco tempo, sei lá, 20 anos talvez, 15, começou a aparecer de fato conteúdo dublado, muito conteúdo dublado. Né? Antigamente, a TV paga, por exemplo, não tinha conteúdo, não tinha canal dublado. Era praticamente conteúdo legendado. E eu cresci, a minha geração inteira cresceu vendo no cinema filme legendado, falado em inglês. É claro que a língua inglesa é a mais disseminada no mundo, né, em termos de amostragem, né? Mas, de qualquer forma, a gente assistia, tendo que ler legenda. E o caso da Coreia, né, em 94, foi o caso do Jurassic Park, né, o Parque dos Dinossauros. Foi lançado na Coreia do Sul e ocupou 100% dos cinemas. 100% dos cinemas. E o governo coreano viu que, num determinado momento, estava saindo mais dinheiro da Coreia para os Estados Unidos de importação de produto, né, nesse caso, da renda, né, do Jurassic Park, do que entrando dinheiro de exportação dos carros coreanos. Então, eles viram o tamanho da potência da indústria cultural como um todo. E aí foi isso, foi um movimento de colocar a cultura coreana no mundo. E foi o que você bem falou. Todo mundo achava estranho, né, o coreano falando. Não era algo que era próximo nosso do Ocidente aqui. Né? A gente o idioma francês, o idioma inglês, o idioma espanhol nas suas variedades, né, e diversidades, a gente consegue escutar e é alguma coisa próxima. Mas hoje as pessoas querem aprender coreano. As pessoas usam a maquiagem, toda a indústria de beleza coreana está vendendo para o mundo inteiro. E aí a música, né? Fora a arte em si e a cultura. Porque onde a cultura vai, a cultura vende produto. Esse é que é o grande lance. E por isso os Estados Unidos venderam tanto a sua cultura no passado e vendem até hoje. Porque os Estados Unidos vendem muito no mundo inteiro por conta do seu cinema. Hoje não só mais cinema, né? Do seu audiovisual como um todo. Então isso é importante da gente entender. E hoje, com os streamings ainda, com a evolução tecnológica, a barreira do idioma ela não pode ser mais uma desculpa.
Você tem os streamings, né? Você tem a evolução tecnológica que traz a possibilidade de dublar e legendar os filmes, as séries, enfim, todos os conteúdos, às vezes de forma automática, como o YouTube tem, né? E então você pode hoje ver um filme dublado, um filme que é em português do Brasil, ver um filme dublado em espanhol da Argentina, porque também a gente tem que levantar uma coisa, estudando bem a Iberoamérica. Eu sou representante brasileiro na FIPCA, por exemplo, que é a Federação Ibero-Americana de Produtores de Cinema e Audiovisual. Eu entendo que eles têm esse problema entre eles também. Não é só o Brasil que fala português do Brasil, que a gente também tem um problema entre Brasil e Portugal, né? E outros países de língua portuguesa. Não é o mesmo português. Assim como não é o mesmo espanhol, que é falado na Argentina, na Colômbia, no México e na Espanha. Então, também tem uma restrição, se for falar como aderência direta, né, ao público, também tem essa diferença. Então, assim, a gente tem que tirar isso da frente, como você bem falou, e começar a atacar os desafios reais. Bom, acabamos de ganhar diversos prêmios, né? Falando em quesito aqui América Latina, ganhamos praticamente todos que fomos indicados no Prêmio Platino, que nesse ano foi no México. Então, assim, foi incrível, tanto em documentário como em longa-metragem. Você sente que a gente ainda é muito buscado como locação, ou como, de repente, um tema específico, temas que conversam em si na América Latina, que ainda são muito estigmatizados. Se você pensar no filme de Hollywood, eu gosto sempre de comparar com Hollywood, né? Porque é uma indústria que todo mundo entende que deu certo, né? Então vamos comparar com quem deu certo. Se a gente falar de Hollywood e incluir a produção independente americana, que é uma produção pujante também, mas vamos deixar só Hollywood. Se você pegar 10 filmes de Hollywood, eu diria que 7 deles são filmes que tratam os problemas dos Estados Unidos. São filmes de violência, são filmes de gangues, são filmes de tráfico, são filmes de adição de pessoas adictas de drogas, são filmes de política, né? Seja política externa, seja política interna, política dos migrantes, enfim. Tem uma série de coisas ali. Então, se a gente olhar para isso, a gente tem uma indústria que tem que tratar dos temas contemporâneos, né? Porque isso as pessoas esperam. Mas não só. Aí você tem os filmes infantis. Vamos pensar em filmes infantis, por exemplo. Toy Story 5. Acabou de ser lançado. Qual é o tema do Toy Story 5? É a digitalização do nosso cérebro, que eu chamo, né? É um iPad. O novo brinquedo é um tablet, né? E aí tem toda a discussão acerca disso. Como é que deve ser a relação das crianças com o tablet, o que acontece com os outros brinquedos. Então, assim, é uma forma de entretenimento incrível, né? E eu super sou a favor, mas tem um conteúdo forte ali por trás, né? O Divertidamente, mesma coisa. Discute depressão, discute tristeza, discute o que é alegria se não tem o resto, né? Uma alegria simplesmente vazia. Então, são discussões muito profundas. Então, assim, eu acho que o cinema brasileiro acabou ficando estigmatizado por conta de uma narrativa, né? Que ele é porque ele é o cinema independente brasileiro, ele é um cinema investigativo. Eu estou falando documentário e ficção, né? Ele é um cinema investigativo, sim. Ele é um cinema denúncia, sim. A gente traz ainda a nossa realidade, né, para as telas, tá? O que eu acho que é a diferença do cinema americano é que a narrativa que se faz do cinema americano é diferente. O jeito que se olha para o cinema americano é diferente. Tá? Você vê que os filmes que ganharam Oscar nos últimos anos são filmes de denúncia, são filmes que tentam conscientizar a sociedade, são filmes políticos e tal. Então, eu acho que a gente precisa tentar entender o nosso cinema com essas diferentes camadas também.
né? Porque, por outro lado, a gente tem as nossas comédias maravilhosas, Paulo Gustavo, finado, querido amigo Paulo Gustavo. Comédias maravilhosas. Não tem nada de filme denúncia. Embora ele ponha muita coisa ali dentro que é importante. A questão do brasileiro médio, da família, da classe média baixa, enfim, tem um monte de discussão ali. Mas é um grandíssimo filme de comédia. Incrível. Outros filmes de ação que a gente tem, enfim, tem vários, né? Tropa de Elite, que retrata uma realidade brasileira, e carioca ali no caso, é um filme que pode ser comparado a SWAT, filme americano. Inclusive, eu acho muito melhor do que o SWAT. Né? Então, por que SWAT é um bom filme e retrata essas coisas e Tropa de Elite não? Então, existe também esse estigma do filme brasileiro, do cinema brasileiro, né? Que é colocado também pela nossa sociedade, mas muito por fora, porque a gente ainda acha que o produto brasileiro é pior do que o estrangeiro. Ainda tem isso na nossa sociedade, em geral. E nos outros países também, da América Latina. Todos eles são iguais. Então, vamos falar do que vem por aí. Do que vem por aí, o que a gente pode esperar quanto edital, quanto oportunidade. Tem muito edital, muitas pessoas não sabem, mas tem muitas bolsas, muitos editais de coprodução. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Falando das linhas, né, do que a gente tem de apoio, principalmente na área internacional, a gente tem várias linhas, desde aqui no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Cavalheiro acredita muito na exportação, na internacionalização, no investimento em promoção também. Então, a gente tem uma atuação da Rio Filme internacional muito forte, né, para levar as nossas empresas para fazerem negócio, para fazer coprodução, mas também para trazer os compradores aqui para o Brasil para os nossos grandes eventos aqui no Rio. São o Rio to See, o Festival do Rio e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que hoje é Prêmio Grande Otelo, né? Além de outras mostras e festivais que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que a gente apoia também. Então, a gente acredita que a internacionalização e a exportação ela acontece aqui dentro de casa também, não é só fora, né? A gente faz um ciclo, é uma via de mão dupla. A gente leva para lá e traz para cá. E com isso a gente cria essa conexão que você tão bem falou. Essa conexão é a coisa mais importante. Além disso, a gente tem linhas de apoio à participação em mostras, festivais e mercados, né? Então, projetos e filmes que tenham sido convidados, que vão participar em competições internacionais, a gente tem essa linha, tanto no município quanto no governo do estado também. Tá? Tem uma linha lá da SESEC que chama linha de mobilidade, que é para isso. A gente está lançando agora, aliás, consulta pública aberta em junho sobre um edital inédito de coprodução internacional da Rio Filme. Então, a gente vai começar a fazer investimentos específicos em coprodução internacional de produtoras cariocas. E no governo federal, a gente tem as linhas do Fundo Setorial. Tem linha também de coprodução internacional e o Ministério da Cultura tem uma linha de apoio também a presenças em festivais e mostras internacionais. A gente está agora, falando bem de arte, a gente está agora desenhando alguns programas de residência artística, né, no caso do audiovisual, para escrever roteiro, para buscar locações, enfim, para diretores, realizadores, roteiristas, por aí vai, para poder fazer esse intercâmbio. E uma pergunta que eu acho que eu não respondi, o Rio de Janeiro tem sido procurado desde sempre, né, não só como locação, que a gente está aumentando. Ano passado a gente teve 11 mil diárias de filmagem autorizadas pela Film Commission, pela Rio Film Commission. Isso quer dizer mais ou menos 30 sets de filmagem por dia acontecendo ao mesmo tempo. Mas também muitas coproduções internacionais e muitos produtos. Agora com o Oscar, então, né, com o Globo de Ouro, o Festival de Cannes e tal, também. E também para grandes produções, grandes grandes lançamentos internacionais, pré-estreias, que vêm para o Rio, fazer a pré-estreia agora no Rio, né, com os talentos, com artistas e tudo. Então, o Rio de Janeiro está 360 aí, está presente no mundo inteiro com cinema e audiovisual. O que você diria para as pessoas que
estão começando nessa carreira, que estão começando a se inscrever em festivais, estão sonhando, né? Sonhar é o combustível principal do nosso trabalho, né? Principalmente trabalhando com arte e cultura. Se você não sonhar, o seu trabalho acaba ficando vazio. Então, não deixe de sonhar. Ser sonhador não é ser irresponsável. Ser sonhador é usar o sonho como né? Então, eu queria que fosse uma indústria cheia de sonhadores, de gente que estuda bastante, sabe o que está fazendo, com objetivos muito claros e metas também, e que tivesse um público consumidor, né, seja aqui no próprio país e no mundo, que entendesse e apoiasse essa indústria. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter um ecossistema econômico na indústria muito forte, porque senão a gente não é indústria. Hoje, então, tivemos Leonardo Ed aqui no Pod Latino de Cine. Léo, muito obrigada por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para a gente ter essa conversa tão importante. Obrigado a você. Obrigado a você e parabéns pela iniciativa aí.